algumas pessoas, alguns movimentos, pouquíssimos, né, lá dentro do grupo, mas esse é um ponto importante para você. Se você tem uma população do inseto vetor, então existe uma probabilidade de ocorrência de da transmissão, né, principalmente se ele for virulífero, da transmissão dessas doenças virais para essa cultura, tá? Então, a respeito das doenças bacterianas, quando falamos de bactérias para qualquer cultura, e na cultura de soja não vai ser diferente, a questão do fator ambiental que envolve molhamento, umidade, chuvas, incidência de chuvas, essas bactérias são muito favorecidas por essas relações com em períodos chuvosos que as culturas estão submetidas. Então, da mesma forma que a água é tão essencial e tão importante para o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das culturas, e à medida com o crescimento, fechamento, sabemos que os refúgios de sobrevivência dessas células bacterianas podem ser o solo, podem ser os resíduos que ficam nesse solo, essas palhadas. Vocês têm, né, um fluxo, né, uma forma que pode advir dessa fonte de inóculo ou pelos respingos da água que incide num solo que não esteja descoberto sobre esses baixeiros, sobre essas folhas. Lembrando que essas doenças bacterianas da soja, ela vai afetar principalmente, vai penetrar na cultura através ou de ferimentos, então o local por onde passa o caminhão, né, de pulverização, vai provocar microferimentos nas culturas e ali você vai ter uma alta, já vi sintomas em que aonde tem o pulverizador passa, você vai ter uma alta incidência de bacterioses na soja. Ou por aberturas naturais, e aí para ela poder infectar a célula bacteriana, precisa de uma condição ambiental para que ela não se desidrate, para que ela não se destrua e infecte a cultura. Então, são 4 as principais doenças, né? Eu me lembro que na época de graduação, o fogo selvagem é uma doença considerada importante para a cultura da soja. Então, ela sempre estava presente, a Pseudomonas amygdala, ela mudou o nome, né? Antigamente era Pseudomonas syringpatovar tabaci. Hoje, Pseudomonas amygdala e Patovar tabaci, fogo selvagem, então ela é considerada hoje uma doença secundária. E as doenças primárias para a cultura, Pseudomonas savastinoi, Patovar glicine. Então, é o primeiro, né, o crestamento bacteriano. Então, a mancha bacteriana marrom, uma doença recente, bastante recente, que emergiu dentro dos campos de produção. Vocês vão ver que ela tem uma relação, né, com surtos em Formosa. Acho que foi o primeiro surto dessa bactéria em feijão. Ela também infecta feijão, de Curtobacterium flacofaciens, Patovar flacofaciens, então, que causa a mancha bacteriana marrom, e a pústula bacteriana, né, que é causada por Xanthomonas citri Patovar glicines, que antigamente era chamada de Xanthomonas axonopodis Patovar glicine. Então, nós temos aqui 3 gêneros importantes de bacterioses, sendo que lembrem sempre que o gênero Xanthomonas é clássico em muitas culturas como causadores de manchas foliares, né, Pseudomonas e Xanthomonas. E aí, Curtobacterium tem uma frequência menor entre as culturas, mas para a cultura da soja ela tem uma grande representatividade. Lembrando, né, que doença bacteriana, sempre você tem a questão dessas lesões aquosas. Essa ilustração mostra bem isso, né, do crestamento bacteriano causado por Pseudomonas savastinoi Patovar glicine. Essa questão dos horários mais quentes do dia, né, em que você vai ver esse tipo de sintomatologia. Professor, eu já vi essa fotografia de sintoma na folha muito parecida com uma doença de final de ciclo, a septoriose, ou a cercosporiose da soja. Então, a diferença vai ser você pegar os períodos mais frescos do dia e observar nessas lesões se ela apresenta esse aspecto aquoso, que é característica de uma doença bacteriana. Nos períodos mais quentes vai ser mais difícil. Essa bactéria que causa o crestamento, ela é uma bactéria, né, uma bactéria comum, em que ela pode afetar folhas, hastes e pecíolos, provocam manchas translúcidas, pequenas e aquosas. O halo, né, aquilo que circula, olha que interessante, mesmo havendo a confluência das lesões, essa grande mancha amarelada, que seriam esses halos ao redor da lesão, não sei se vocês conseguem perceber. Então, uma área de tecido morto é meio que marrom avermelhado,
e circundando essa lesão você tem uma disfunção fotossintética que provoca esse halo de coloração verde e amarelada. E a temperatura, em condições de temperatura mais amena, esses halos, eles apresentam, halos amarelados são mais estreitos, e quando você tem altas temperaturas sem água, né, a água vai evaporar, evapotranspirar a água que existe naquele ambiente, então esse halo vai ser reduzido. Então, a largura do halo ele tem alta relação de dependência com a temperatura. Maiores temperaturas, halos inexistentes, ou quando as temperaturas são mais amenas, os halos são mais extremos. Então, esses halos, à medida que eles vão crescendo, progredindo, eles vão necrosar, provocar uma coalescência da lesão e, consequentemente, ter o que a gente chama de um padrão, ou aqui está falando de contorno arredondado, mas vocês vão ter uns contornos irregulares, alguns contornos não somente angulares, mas poligonais. Em algumas circunstâncias, eles podem ter uma variação do padrão de sintoma. Então, na face, essas manchas translúcidas, elas têm na face inferior, fácil é o local para vocês poderem enxergar. As manchas vão ter colorações negras e a presença de orvalho, ela vai favorecer a ampliação dessa doença. Então, formam uma película brilhante sobre o tecido. Então, essas são as características, né, do crestamento bacteriano. Essa bactéria é uma bactéria gram-negativa, né, que tem no formato de bastonete. Todas as bactérias que afetam plantas são no formato de bastonete. Elas têm 8 raças principais e elas são transmitidas, o inóculo, tanto pela semente quanto os resíduos que eu acabei de falar do solo. Umidades e temperaturas médias, elas favorecem, né, e provocam finas camadas de escama sobre o tecido, e a disseminação, né, também pelo filme d'água, seria um segundo tipo de inóculo, um inóculo secundário para ser observado. Então, aqui eu tenho meio Na, numa condição de 24 a 26, para isolamento de pseudomonas. Então, elas vão ter um padrão de cultura de aparência branca, não viscosa, colônias lisas e brilhantes é a característica. E no meio King B, né, que é uma característica do gênero Pseudomonas, vocês vão observar pigmentos fluorescentes, né, onde vocês vão ter um aspecto verde amarelado quando você coloca radiação ultravioleta. Então, bota a mesma bactéria no meio diferente, vai identificar pela formação de pigmento fluorescente. A forma de se controlar essa bactéria, né, ela é uma bactéria considerada com pouca importância econômica, ou seja, poucos desdobramentos para perda de produtividade. Então, elas não têm uma grande lista de medidas. Então, você convive com essa bactéria em alguns campos de produção. Então, maiores informações sobre o crestamento bacteriano, é só colocar o celular aqui no QR Code. Vocês vão ter como poder saber. Os testes para identificação, né, de Pseudomonas syringae, né, Sebastianella e Patrophage glycine. Então, são esses vários testes, você falou sobre isso lá em microbiologia geral, em bacteriologia. Então, existem vários testes e o perfil, né, que vocês vão ter para a identificação de Pseudomonas syringae, aqui um isolado, segundo isolado, terceiro isolado, e as questões qualitativas, né, de crescimento ou não, né, do meio do circuito holopático, e aqui a absorção de ácidos a partir de açúcar, né? Aqui a hidrólise da gelatina, a esculina, né? A redução do nitrato, né? O teste OF, e a catalase são os testes utilizados, além do primeiro teste aqui sempre, que é o teste GRAM, que permite você reconhecer se a bactéria gram positiva ou negativa. Esses são os perfis que vocês têm para a identificação dessa bactéria no corpo. Informações maiores sobre essa doença tem aqui no trabalho de Ingzator, 2007, colaboradores de 2007. E a pústula bacteriana, né, transmitida por Xanthomonas cipri Patrophage glycine, ou Xanthomonas actinopodes Patrophage glycine, pertencente à família Xanthomonadaceae. Ela está presente em todas as áreas produtoras. Reparem também o mesmo padrão, aqui mais arredondado, né, nessa foto, né, sintomatologia. Um ala clorótico e um centro mais avermelhado.
As cultivares suscetíveis, né, dessa pústula bacteriana de soja, elas provocam perdas de produtividade e a doença é encontrada na haste também, na vagem, além das folhas. Então, elas vão provocar manchas de aspecto arredondado, nunca angulares, que é a característica da pústula bacteriana, né? Angulares significa que vão formar polígonos, ângulos, né? União de várias retas. E ela vai alargar as lesões mais velhas, né? Havendo uma coalescência dessas lesões. Então, normalmente, você tem essa cor verde, amarela, né, na lesão, elas mais tarde vão se tornar necróticas, e esse estreito halo amarelo vocês vão encontrar próximo à lesão, e isso vai fazer com que, né, manchas foliares, em geral, tem reações de resposta do hospedeiro que dizem respeito à abscisão foliar ou à queda prematura desses folículos. Então, quando jovem, você vê, olha que interessante, né, um marcador para essa doença. Anotem no caderno de vocês. Pústula bacteriana, elevação esbranquiçada no centro da lesão, né, na face abaxial. Vocês podem até confundir e achar que é uma doença fúngica. Mas essa elevação esbranquiçada seria decorrente da sintomatologia, né, a campo da pústula bacteriana. Né? Então, a pústula bacteriana, ela tem também uma bactéria gram-negativa, né, um flagelo polar, e a temperatura ótima para o crescimento de uma temperatura alta, já 30 a 35 graus Celsius. É transmitida por sementes, então as sementes você não vê sintomas, então aquilo que a gente falou, eu fiz algumas questões para vocês de FIP 2, eu falava um pouco sobre isso, né, falei de umas doenças virais na última aula. Então, na semente, às vezes, a semente não expressando sintomas de uma coloração, às vezes até a redução do tamanho, dos padrões de crescimento do tamanho da semente pode estar até um indicativo de degenerescência ou de algo ligado a um sintoma mais plástico na cultura que faz com que ela reduza. Mas a questão do fato de ter uma mancha, de ter uma necrose, a inexistência, né, para muitas doenças, isso não significa que essa semente ela esteja sadia. Então, se necessita de um teste, assim como eu falei para vocês do PCR, que está lá no canal, tem lá sobre na parte de microbiologia, na parte de ELISA. Então, fiz uma explicação bem direcionada sobre esses testes, ou aqueles vários testes, né, bioquímicos que eu mostrei ainda há pouco naquela tabela para Pseudomonas ciri, eles são essenciais para que você consiga reconhecer e identificar o agente etiológico, né, aqui no caso de Xanthomonas ciri. Então, ela sobrevive no resíduo também, assim como Pseudomonas. O inóculo secundário, ele pode ser disseminado tanto pelo vento, pela chuva, a questão das relações de splash, né, das gotas que caem sobre a amostra e espalham essa amostra pelo campo. A infecção em umidades relativas e temperaturas acima de 28 graus Celsius e as cultivares consideradas resistentes, existe uma cultivar americana, a CNS, apresenta um gene recessivo de resistência, né, para Xanthomonas ciri patovar glicina. E aqui nós temos nessa ilustração os padrões de crescimento das bactérias. Xanthomonas, em geral, nos meios, meio NA, ela vai ter um aspecto gema de ovo, né, uma bactéria que fica com uma coloração amarelada. Vocês viram Pseudomonas que fica com uma coloração mais branca, parda, brilhante. Tá? E comparando, né, o crestamento bacteriano, né, com uma pústula, né, bacteriana, o crestamento bacteriano vocês vão ter uma coloração, falando a grosso modo, né, uma coloração parda escura, e a pústula bacteriana vai ter uma coloração parda. O contorno, em geral, né, lembre que aqui o contorno é arredondado, nunca angular, e aqui vocês podem ter um contorno angular do crescimento bacteriano, né, de Pseudomonas ciri. Para o crestamento bacteriano, apresenta um brilho na face inferior da folha lesionada, e aqui não apresenta brilho, apenas uma nasarca, no caso da pústula bacteriana. Então, os estádios mais avançados, eles podem ser confundidos, podem ser misturados a questão tanto do crescimento bacteriano quanto da pústula bacteriana. Esses padrões, eles podem serem
quando você tem uma alta severidade de mancha na cultura, isso pode provocar dúvidas. Aliás, se vocês forem avaliar, não sei se vocês já tiveram, passaram por esse processo, mas se forem avaliar a severidade de uma determinada doença, vocês vão ter uma dificuldade para poder identificar, principalmente nos estágios avançados, quando a planta está mais próximo da colheita, nos estágios reprodutivos. Em algumas circunstâncias, você tem um complicante, né, não somente de doenças, assim como pragas também podem acometer a cultura e dificultar, consequentemente, esses processos de quantificação de mensuração. E, né, a terceira doença importante, né, recente, né, emergente para a cultura da soja, muito importante para a cultura do feijão, é a mancha bacteriana marrom, causada por Curtobacterium placofaciens, Patovar-placofaciens. Então, ela foi relatada pela primeira vez em 1975 nos Estados Unidos, e nas lavouras brasileiras ela chegou no ano de 2011, 2012, né? Então, muito pouco tempo chegou no Brasil. No Paraná, ela já foi considerada perdas, né, provocadas pela bactéria em cultivares suscetíveis de até 19%. Os sintomas são definidos por essas pequenas lesões fluoróticas. Aqui, nesse caso, né, vocês não vão verificar nas árvores. Então, vocês vão... como que o senhor sabe, professor, que essa é uma possível doença bacteriana? Vocês têm aberturas naturais, que são os hidatórios, né, pelos bordos das folhas, e aí vocês vão observar essas queimas avançando, aonde a bactéria entra, né? Você tem a ocultação, a água, a bactéria vai entrar por essa abertura, pelo hidatório, e iniciar esse processo de invasão do tecido. Então, no início, ela é oval e alongada, e depois as margens das folhas, elas vão crescendo em direção ao centro. E aí essas áreas marrons, elas podem coalescer, provocando esse crestamento, essa queima. Então, com o vento, né, com a água da chuva, essas folhas, né, com esses sintomas coalescidos das lesões, elas se rasgam e você vai ver essas fissuras, esses rompimentos do limbo foliar na folha da soja. A mancha parda, né, também mancha bacteriana marrom, também chamada de mancha bacteriana parda, ela afeta também feijão e é muito raro, né? Assim, não é tão frequente em soja, mas vocês vão encontrar sintoma de murcha associado a essa bactéria, e aqui as relações de sintomatologia do limpo provocado por essa bactéria. A mancha parda, ela pode também infectar sementes, mas sem descolorir o grão, pode provocar enfesamento, né? A plântula, e causar a obstrução também do vaso condutor, essa mesma bactéria. Aqui eles sobrevivem nas sementes, nos solos, por até 2 anos, que é a longevidade, e nos resíduos culturais. Então, essas bactérias, você vem com uma tesoura, coloca numa suspensão, e aqui você corta as folhas, e aí você inocula, porque você fez um ferimento, e a bactéria começa a penetrar e provocar esse sintoma, reproduzir artificialmente o sintoma de Curtobacterium nas culturas. Então, a bactéria gram-positiva tem o formato de bastonete, ela tem de 25, né, no campo, as temperaturas que favorecem o seu desenvolvimento são de 25 a 30 graus Celsius, e no meio de 24 a 37 graus. A baixa concentração na planta, então, algumas bactérias, Xylella, por exemplo, é uma bactéria que tem baixa concentração, a Agrobacterium tem baixa concentração no tecido. Você encontra sintomas, mas tem baixa concentração, então isso dificulta os processos de isolamento, né? Então, é importante, né, você entender essas questões de manipulação da população para justamente você credenciar e validar programas de certificação de sementes, para você ter uma semente livre da presença dessa bactéria, de Curtobacterium. As formas de controle, né, mais recomendadas seriam o uso dessas sementes que são certificadas, de maneira que você não
introduza numa área livre essa bactéria que vai sobreviver nesse resíduo, que vai sobreviver nesse solo. Rotação com plantas não hospedeiras, né, da mancha bacteriana marrom ou mancha bacteriana parda, e o uso de materiais resistentes, de cultivares de soja resistentes a corcobactéria. O fogo selvagem, né? Então, a Pseudomonas amygdala, Patovario tabáceo, causada, né, por Pseudomonas syringae, Patovario, que tem como sinônimo Pseudomonas syringae, Patovario tabáceo. Ele provoca lesões, né, necróticas com halos cloróticos também, seguindo, né, o mesmo padrão, muito parecido com mancha bacteriana marrom ou mancha bacteriana parda. As condições de elevada umidade e temperaturas de 24 a 28 graus Celsius favorecem a doença. Também são disseminadas pelos resíduos, pelos restos e pelas sementes. E também a forma de controle dessa bacteriose mais recomendada em literaturas com relação ao uso de cultivares resistentes. Então, essas são as doenças que